Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 14ª aula. Pessoal, iniciando aí o caderno 4, tá? Caderno 4, página 4. E a arte do futuro. E a arte do futuro, né? A gente está vendo aí uma imagem chamada Espaço Retiniano, é o nome da obra, de Olafur Eliasson. Essa obra foi feita em 2018. É uma instalação, tá? Uma instalação contemporânea que eu já expliquei, né? Quando modifica um local interno ali de um museu, de uma galeria, tá? Provisoriamente, tá? De acordo com a curadoria, né? Então, essa obra foi feita com filtro de efeito de cor, ciano, magenta, amarelo e projetor de imagens, né? Aço inoxidável, motores, que vai movimentando a obra, e lastro que pendura a obra, tá? Dá uma olhadinha aí nesse vídeo aí para vocês verem como que funciona, vai ficar mais fácil. Agora uma sinopse do que a gente vai ver nesse capítulo 1, tá? Das fotografias à multidimensão. Várias dimensões, né? Primeira, segunda, terceira, vamos lá. Então, das fotografias, que iniciou, né, a tridimensionalidade, a multidimensão. Então, esse capítulo abordará a arte em movimento por meio das animações, desenhos mesmo animados e tal. Iniciaremos a conversa com a arte sequencial, uma sequência de imagens que dá um movimento, né? Caminhando para um diálogo com a fotografia e os meios de filmagem que compõem a técnica do stop motion, tá? Imagem parada que a gente vai ver daqui a pouquinho. Exploraremos outras técnicas de animação e outras dimensões que as tecnologias digitais levaram para essa arte nos últimos anos. Tá? É isso que a gente vai ver. Por exemplo, vamos iniciar aí, ó, olhando essa imagem. Essa imagem chama Um Cavalo em Movimento, de Edward Muybridge. Tá? Foi feita em 1878, que é uma fotografia em série, tá, de movimentos de um cavalo, que foi tirado várias fotografias de uma mesma imagem de um cavalo correndo, e essas fotografias passadas em movimento rapidamente gerou, no caso, um pequeno filme. Tá? Dá uma olhadinha aí como que ficou. Bom, o Edward Muybridge, que vocês viram a imagem que ele produziu aí com fotografias, ele foi um fotógrafo inglês, né? Nascido e morto na Inglaterra. Ele ficou muito conhecido por seus experimentos com o uso de múltiplas câmeras, várias câmeras fotográficas para captar o movimento, como vocês viram aí do cavalo. E além, ele usou o praxiscópio, que a gente vai ver daqui um pouquinho, que proporcionou essas imagens desse cavalo aí, correndo, né? Essa sequência fotográfica proporcionando a imagem do cavalo em movimento, tá? Realmente foi um dispositivo que foi feito para projetar os retratos em movimento, que seria, no caso, o precursor da película de celuloide, tá? Que é usado até hoje, né? Nos vídeos, tá ok? Bom, a arte sequencial
as narrativas, no caso em quadrinhos, que a gente vai ver agora, tá? Vocês adoram quadrinhos, que eu sei. Todo mundo gosta, né? Então a gente vai ver como que funciona essa sequência das imagens nos quadrinhos, tá? Então a arte sequencial é uma linguagem que mistura texto e imagens, ou seja, mistura artes visuais e gráficas com a leitura. No caso agora não tem nada a ver com o movimento, tá? São os nossos próprios olhos mesmo que vai passando pelas imagens e vai entendendo a leitura. Analisamos a seguir como imagens e símbolos formaram uma gramática visual ao longo dos tempos e alguns aspectos artísticos, tá? Alguns dos elementos básicos das histórias em quadrinhos, muitas vezes, já foram incorporados ao nosso vocabulário visual, tá? Por exemplo, aí a imagem clássica, né, do Cascão e Cebolinha, em Amizade. Esse é o Cascão. Aí você volta os olhos novamente para a esquerda, desde que eram pequenininhos, né, as mães ali carregando os dois. Amigos sabem quando serão amigos. Ele chamando o outro de porquinho porque ele era sujo desde criancinha, né? Pois compartilham momentos. Aí estão, volta para a esquerda, continua na direita, dão força lá quando ele estava correndo atrás da bola. Estão sempre lado a lado, né? Quando ele chutou e ele comemorou, Cebolinha. Então é uma sequência de imagens, né? Que vai nos dando a ideia. Então, passo a passo, temos o cenário, que os cenários e as mudanças deles localizam o personagem e a cena por elementos arquitetônicos ou geográficos, né? Quer dizer, o fundo, né? Nos coloca, a gente coloca o personagem dentro de um determinado local, ali no caso, mostrando ele andando ali numa estradinha e tal. Depois jogando bola, tá? Aí temos os balões que comunicam o tipo de fala. De acordo com o balão dá pra gente saber de que maneira eles estão falando, que é a narração ou o pensamento, de acordo com o seu formato, né? Fala, pensando, gritando, né? Enfim, falando de forma baixinho, ou falando duas vezes, enfim, por aí vai. Depois, linhas de movimento, né? Que as linhas têm o poder de conduzir o olhar do leitor. Assim é possível dar direção, velocidade e movimento ao personagem e aos objetos mesmo, lógico, eles estando parados, como é o caso aí da fumacinha aí saindo de baixo do pé do Cascão aí, mostrando que ele estava correndo. E também a fumacinha debaixo ali do pé da mãe do Cebolinha. E ali também mostra a questão como se fosse um barulho ali que fez quando o Cebolinha chutou a bola, né? Então aquela ideia ali mostra que houve um barulho ali. Que dá para perceber nessas outras imagens também. E a sequência, né, o chute, aqueles riscos, né, que mostram a trajetória da bola, a trajetória do pé, enfim. Toda essa questão das linhas que fazem a gente entender aqui o desenho, a imagem se movimentando. Depois, onomatopeias. Então as onomatopeias são palavras que imitam sons. Na arte sequencial, elas podem ser combinadas com balões, pode ser junto com balões que acompanham a ideia que se quer transmitir, ou linhas de movimento. Nesse caso aí, tic-toc, tic-toc, né? Como se fosse um relógio. Então, tic-toc, tic-toc, no caso aí, está imitando o som. Cabrum, explosão, isso é onomatopeia. Atim, quando alguém espirrou, onomatopeia. Vup, uma coisa que passou rápido, né? Vup. Então, são palavras que imitam sons. Então, isso é onomatopeia. Expressões faciais. Tá? As diferentes expressões faciais também são importantes para demonstrar
as emoções dos personagens, no caso o Cebolinha aí, muito feliz, o rapaz lá, o menininho preocupado porque o gol, que levou o gol, o Casquinha fazendo força, o Cascão fazendo força aqui, mordendo a língua e tal. Tudo isso são expressões faciais que demonstram aí as emoções dos personagens. Depois, diagramação, traçado e enquadramento. Então os quadrinhos são muito importantes e podem ser compostos de muitas formas, com diversos objetivos, que é o tamanho, né? O tamanho, o jeito que foi feito, os quadrinhos. No caso aqui, a gente vê que não tem a primeira imagem não tem a vinheta, que é o quadradinho. No outro já tem. Lola e Juju, né? Cuidado, Ilha. Aí aqui já tem um quadradinho eles descendo. Cuidado, Ilha das Flores. Aí um close nos passarinhos, ele um se olhando, como, e aí, que é isso, né? Cuidado, Ilha das Flores Gigantes. Eles andando, né? Numa perspectiva mais inferior, mais longe. Novamente, eles olhando um para o outro. Cuidado, Ilha das Flores Gigantes Carnívoras. E aí, as flores carnívoras já abrindo os dentes, né? E eles correndo. Já numa perspectiva e num quadrinho maior, mais maior na questão horizontal e numa perspectiva mais longe, né? É isso. Essa é a diagramação, né? E a arte sequencial no Brasil. Como que funciona a arte sequencial no Brasil? No Brasil, o pioneiro das histórias em quadrinhos foi o ilustrador italiano, radicado no Brasil, Angelo Agostini. Ele foi um artista gráfico e seus desenhos eram crônicas sociais de humor e política. Ele fundou a revista Ilustrada em 1876 e também a revista O Tico Tico em 1905. A revista Ilustrada trazia o personagem Zé Caipora e é conhecida como a primeira revista em quadrinhos do país. Tá aí a foto do Ângelo Agostini. Esse aí é a revista Ilustrada. Essa é a revista Tico Tico. E esse aí é o personagem Zé Caipora. Tá? Na década de 1930 e 1940, houve o aumento das publicações de quadrinhos. Na década de 50 em diante, seguiram os quadrinhos de super-heróis. Em 1960 e 1970, muitas histórias em quadrinhos de suspense e terror circularam pelo Brasil. Nessa época, Ziraldo começou a publicar seus quadrinhos para crianças. Renfield publicou Charges. São aquelas pequenas tirinhas que vão nos jornais, né? E uma grande geração de desenhistas começou a se expressar. Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica, inventou o Cachorro Bidu, seu primeiro personagem, em 1959. Então, Bidu foi antes da Turma da Mônica. Já sua primeira revista da Turma da Mônica foi lançada em 1970. Então tá aí, para vocês verem aí a história em quadrinhos o Ziraldo. Vamos conhecer o Ziraldo primeiro. Esse é o Ziraldo, né? Que fez o Menino Maluquinho, né? Que publicou aí seus quadrinhos para crianças. O Renfield, esse é o Renfield, que publicou as Charges. Esse é o Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica. Tá? Agora, o Menino Maluquinho, do Ziraldo, também foi tema de um filme, né? Do diretor Elvésio Raton. E é uma adaptação do maior sucesso editorial de Ziraldo, que é o Menino Maluquinho. Tá, e fica a dica aí, ó, foto do filme para vocês assistirem. Muito legal. E esse é o diretor, Elvésio Raton. Tá? Bom, você sabia
que o precursor da leitura da história em quadrinhos ocidental, quer dizer, da nossa parte aqui, né, do lado esquerdo do mapa mundi, que pega a Europa, a América, parte da África, então é o Ocidente. O outro lado é o Oriente, que é a Índia, a China, Japão, Austrália e por aí vai. Então, do Ocidente, dessa parte, que é diferente do estilo mangá, que é proveniente do Japão, que foi criado no Japão, né? Por exemplo, o quadrinho ocidental a gente lê da esquerda para a direita, tá? E os livros também, né? Enfim. Já o mangá, que é a história em quadrinhos, do Japão, se lê da direita para a esquerda. É de trás para frente. Lembrando que o mangá é um estilo de arte sequencial de origem japonesa, que surgiu em 1814, quando o artista japonês Kitsushika Okusai ele encadernou um primeiro volume de caricaturas cômicas. Então tá aí, esse é o Katsushika Okusai. Tá? Bom, fotografias animadas e arte do stop motion. Tá? Bom, animar é dar vida. Né? Ânimo, movimento. Né? Então, a técnica do stop motion foi uma das primeiras técnicas de animação de filmes e até hoje é muito utilizada. Stop, lógico, significa parado. Motion, por sua vez, significa movimento. Tá? Então, movimento parado. Em uma tradução literal, movimento parado. Então, no cinema, as cenas, né, animadas do stop motion são filmadas de forma direta. Dentro do rolo, o filme é formado por uma série de fotografias que, projetadas em série, em determinada velocidade, parecem ter um movimento contínuo. Como a gente viu lá dos cavalos. Lembra lá de cima, né? Aquela imagem. Então, para que nossos olhos vejam o movimento perfeitamente, são produzidos 24 quadros fotográficos por segundo. 24 imagens paradas, passando rapidamente por segundo. Cada segundo passa 24 imagens paradas. Então, o fenômeno da persistência da retina, que é um fenômeno que acontece dentro dos nossos olhos, que é a sensação visual de continuidade entre os quadros pelos nossos olhos. Já começa a funcionar com 12 quadros por segundo. Porém, o movimento pode parecer fragmentado nessa velocidade. Então, 24 são uma quantidade boa. 12 já dá para perceber esse movimento. Até menos, eu acho, viu? Mas em 12 esse movimento é perceptível. Tá? Os nossos olhos conseguem entender. O stop motion se forma com fotografias feitas separadamente. Então, assim, objetos inanimados, que não têm vida, ou modelados, podem ser manipulados quadro a quadro, criando efeitos visuais. Então, após o processo de fotografar cada cena, as imagens são editadas e projetadas como filmes, colocadas uma em sequência da outra, né, e passadas rapidamente. Então, os sistemas digitais facilitam muito esse processo e também possibilitam muitos efeitos. Tem muitas crianças que fazem um estúdiozinho em casa. E nesse caso aí, nessa imagem, é um estúdio de animação criado na casa dele. Tem um fundo verde, tipo um chroma key, para depois ele colocar um fundo que ele quer, né? Dá para ser feito isso pelo computador. Ali estão os homenzinhos. Então ele bate uma foto, muda o homenzinho só um pouquinho. Bate outra, muda o homenzinho só um pouquinho. Bate outra foto, muda o homenzinho só um pouquinho. Bate outra foto, muda o homenzinho só um pouquinho. Bate outra. E assim vai criando um movimento. Depois dá para perceber esses movimentos acontecendo, tá? Bom, o cinema e o stop motion, que a gente vai ver agora como que essa sequência aí. Então, o francês Georges Méliès foi o primeiro cineasta a usar
stop motion no cinema. Seu maior sucesso foi o filme Viagem à Lua, de 1902. Utilizou essa técnica. Perceba que no cinema são pelo menos duas etapas básicas: filmar e produzir. No stop motion, as etapas são fotografar e reproduzir. Tá? Então a ideia de movimentar fotografias em série para reproduzi-las em sequência foi do fotógrafo inglês Edward Muybridge, que a gente já falou sobre ele. Nos Estados Unidos, no ano de 1872, Muybridge foi contratado por um político e dono de cavalos para fazer estudos fotográficos sobre um debate da época. Se os cavalos, quando trotavam, tiravam todas as patas do chão ao mesmo tempo. Eles queriam saber isso. Não dava para saber. Em 1877, Muybridge colocou 12 câmeras em série, uma do lado da outra, com alguns fios dispostos na pista de corrida, que arrebentavam quando o cavalo passava, conseguindo disparar cada uma delas num movimento certo. Ele fez vários testes e as fotografias que abrem esse capítulo mostram as imagens capturadas. Para projetar as imagens, ele criou uma máquina com um nome muito exótico, zoopraxiscópio, que é aquilo que a gente viu lá. As possibilidades de efeito do stop motion são infinitas. Vários filmes de sucesso utilizaram essas técnicas. Os primeiros filmes de Star Wars, né, A Guerra nas Estrelas, de 1977, A Fuga das Galinhas, no ano de 2000, e O Estranho Mundo de Jack, em 1993, foram feitos por stop motion. Né? Acreditem se quiser. Bom, agora as técnicas de animação. Animação clássica 2D agora. 2D, duas dimensões. Então, na mesma época que o inglês Edward Muybridge criou o zoopraxiscópio, o francês Charles-Émile Reynaud criou o praxinoscópio. Praxinoscópio. Tratava-se de um projetor de imagens sobre fitas. Ainda na época do cinema mudo, o Reynaud criou o primeiro desenho animado em 1908. Muito simples. Os desenhos apenas de linhas iam formando movimentos e transformando a história. Dá uma olhadinha nessa animação aí do Reynaud. As animações em duas dimensões são as mais antigas. E em sua origem eram feitas totalmente de forma manual. O desenho do artista pode se destacar, ter a autoria mais evidente. No entanto, grandes estúdios trabalham com equipes numerosas que copiam e reproduzem quadro a quadro as imagens para cada movimento. Então, para criar os quadros, eram usados papéis transparentes e uma mesa de luz que permitia a visualização do desenho anterior. A invenção das fotocópias ajudou muito a produção dos desenhos. Assim, o desenhista precisava redesenhar apenas a parte do quadro que se modificava em cada momento. O uso de acetatos, que são placas translúcidas, transparentes, sobrepostas, aumenta a ideia de profundidade dos desenhos, melhorando a qualidade das imagens. Mas foram as tecnologias digitais, claro, que ampliaram e revolucionaram essa linguagem. Para fazer os quadros, os softwares, que são programas de computadores, permitem trabalhos em inúmeras camadas, copiar, colar, recriar efeitos
rapidamente, o que facilitou muito essa técnica. Mas antigamente era assim, ó. Dá uma olhada aí, ó. Essa era feita assim, com esses papéis transparentes aí nessa mesa de luz, tá? Agora a história de Walt Disney. Aí a gente vê uma escultura de Walt Disney e o seu personagem mais famoso, Mickey Mouse, em um de seus parques temáticos. Né? Bom, em 1920, Disney já produzia desenhos animados em sua produtora chamada Log O Graham, que criou um conjunto com o irmão Roy e o amigo Ub Iwerks. 3 anos depois, seguiu para Hollywood, onde foi recebido por seu irmão. Juntando suas economias, construíram uma câmera na garagem do tio Disney e acabaram recebendo um pedido de Nova York para o curta Alice Comedy. Depois do curta veio Oswald, o coelho sortudo. Depois do grande sucesso de seu personagem, o Walt Disney, vai para Nova York e descobre que a pessoa que encomendara Alice e Oswald roubaram-lhe os personagens. Mas nada estava perdido, pois Mickey Mouse já reinava na cabeça de Disney. Mickey anteriormente, Mortimer, chamado Mortimer, foi criado em uma viagem de trem em 1928 para competir com o sucesso Felix the Cat, o gato Félix, que já existia. Com essa ideia em mente e a parceria Disney Roy Iwerks consolidada, Mickey Mouse acabou tornando-se o maior sucesso dos estúdios Disney. Nessa época, Walder já conhecia sua esposa Lillian Bones, e foi ela quem deu a ideia de mudar o nome de Mortimer para Mickey Mouse. É isso aí. Bom, animação 3D agora. Edwin Catmull é o fundador do estúdio Pixar. Em 1972, quando ainda estava na faculdade, fez a primeira animação em 3D. A Disney Pixar lançou Toy Story, vocês já conhecem, em 1995. O longa-metragem apresentava efeitos em 3D, 3 dimensões, e foi feito totalmente com tecnologia digital. Então, o primeiro filme 3D brasileiro foi Cassiopeia, em 1996. Mesmo feita em plataformas digitais, a animação 3D é uma técnica muito trabalhosa. Se uma animação 2D precisa de pelo menos 12 quadros por segundo, nas animações 3D são necessários pelo menos 30 quadros por segundo. A gente está vendo aí a imagem da Cassiopeia, animação brasileira em 1996. Dá uma olhadinha aí como é que era a animação Cassiopeia, porque o Toy Story você já conhece. Onde estás? Vou te buscar, ajuda-me a seguir. E nessa estrela tão distante. Bom, e aí a animação decolagem, que é chamada de cutout. Então essa animação de colagem é uma técnica derivada das técnicas antigas. Ela é feita a partir de fundos de cenário padrão, com nenhuma informação ou informações básicas, como dia e noite. Cada elemento de cena e personagem são desenhados e recortados individualmente. Assim pode se movimentar separadamente em um stop motion, por exemplo. Tá aí, é uma foto, Agora dá uma olhadinha em como fica a animação de colagem depois.
Bom, depois nós temos a animação de quadro branco, que é feita com desenhos bem simples, muitas vezes só de linhas sobre um fundo neutro, muito usada em filmes institucionais, explicativos, em documentários, ou momentos que mesclam várias técnicas e utilizam esse modelo para um quadro em destaque. Tá aí a imagem de uma animação de quadro branco. Agora dá uma olhada nesse vídeo que mostra como que funciona depois, como é que fica depois. Quando você era pequeno, talvez logo saísse correndo para os seus pais para pedir ajuda. Mas agora, parece que seus pais simplesmente não entendem o que você diz. Lá no fundo, você ainda quer conversar. Você está tentando, mas parece que eles não estão dando ouvidos. Você até poderia falar mais alto. Mas sair gritando não ajuda. Eles vão achar que você não tem respeito. Você poderia dar um gelo neles e se trancar. Mas em Provérbios 15:22, a Bíblia mostra que quando a gente não conversa, nada dá certo. Ficar calado não leva você a lugar nenhum. O melhor é esperar a hora certa para conversar. Ou você poderia abrir o coração numa carta e, com educação, falar o que sente. Mas e se for o contrário? Tipo, seus pais querem conversar, mas você não. Seu dia na escola foi ruim? Tentar conversar quando você não tá afim pode não dar muito certo. E se alguém insistir, o tempo fecha pros dois lados e não vai rolar papo nenhum. Mas, se você não falar nada, vai continuar para baixo. E seus pais vão pensar que seus problemas são ainda maiores. Ou pior, que você está escondendo algo. Que tal começar conversando sobre alguma coisa mais tranquila? Ou até sobre aquilo que você gosta? Suas preocupações vão diminuir, ou até sumir de vez. Uma coisa é certa, seus pais querem ajudar você, e você precisa deles. Então, pense bem no que vai dizer, mostre respeito, e lembre-se, seus pais são amigos, não inimigos. E a verdade é, você vai precisar de muita ajuda para encarar os desafios que vêm por aí. Por hoje é só, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!